Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez na casa do Senhor. Nessa casa que nos acolhe, nessa família que nos acolhe, tão abençoada. Deus seja louvado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quero também convidar as crianças a participarem do culto, coisa linda ali, ó, escadinha. Participando do culto junto com a gente, louvado seja Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar em nome de Jesus. Deus maravilhoso é o teu nome, Deus glorioso, santo e eterno é o Senhor. Queremos nessa noite, Pai, levantar aqui nesse lugar a oração ao teu nome, porque tu és digno de louvor e de adoração, Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui. Nós te damos graças pelas tuas bênçãos que nos alcançam todos os dias. Te damos graças porque hoje mais uma vez a tua misericórdia nos levantou. Senhor, nós te damos graças porque chegamos nessa casa e queremos aqui nesse lugar, Senhor, adorar o teu santo nome, porque tu és um Deus digno, Senhor, de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Queremos colocar diante do Senhor os nossos corações, a nossa mente. Que cada mente aqui nessa noite seja cativa à tua vontade e à tua palavra, Senhor. Venha acalmando os nossos corações. Vem se fazendo presente nessa casa, Senhor, que possamos ter aqui o único propósito, Senhor, de estarmos atentos à tua voz. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite, que possamos ouvir o Senhor, ouvir o teu direcionamento, ouvir a tua palavra, que gere frutos na nossa vida, onde quer que nós estejamos, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, por aqueles que estão por vir nessa casa, que o Senhor os traga debaixo da tua proteção e graça, que essa noite não seja diferente, o Senhor esteja conosco aqui, ministrando aos nossos corações, porque nós precisamos do Senhor, Pai. Nós carecemos do teu amor, carecemos da tua presença, nós carecemos da tua glória, nós carecemos da tua palavra, nós queremos dizer que somos submissos à tua vontade nessa noite. Senhor, faz a tua vontade nesse lugar, bem-vindo aqui, Espírito Santo do Senhor, que o Senhor possa estar conosco aqui, Pai, falando nos nossos corações, nos trazendo a tua paz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus, vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Pai,
graça tão grande de um dia se encontrar contigo, Senhor. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Oh,
só tinha pecado a oferecer a Ele. Não tínhamos absolutamente nada. Não merecíamos nada. Mas Ele nos amou. Amém? Jesus nos amou. Glória a Deus. Esse é o nosso melhor amigo, glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Vamos ler o texto de Josué. Amém, Jesus. Glória a Deus. Josué, capítulo 24, do versículo 14 ao 17. Amém? Amém, igreja? Amém. Aleluia. Eu vou ler os pares e os irmãos vão ler os ímpares. Deu para entender assim? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Agora temam ao Senhor e sirvam-lhe com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. A igreja. Se porém amarada você servir ao Senhor, escolha hoje a quem não servir, se aos deuses Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. A igreja. Foi o próprio Senhor, nosso Deus, que nos tirou da mão de nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante de nossos olhos. Ele nos protegeu. Irmãos, eu queria que a gente lesse bem bonito, versículo 17, mais uma vez, que você possa entender essa palavra, que ela possa entrar hoje na sua mente, não apenas isso, também no seu coração, porque Josué declarou em meio a uma grande nação, dizendo: olha, não importa quem você vai escolher para servir, se há esse Deus ou aquele Deus, mas eu digo a vocês uma coisa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como Josué se posicionou diante de uma grande nação, a nação deu essa resposta a Josué. Todos juntos então, em nome de Jesus. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Deus nos protege pelo caminho e por onde nós passarmos. Amém, igreja? Não importa o caminho que você venha trilhar, se você permanecer temente ao Senhor, Ele vai guardar você e a sua casa, e a sua família e as suas gerações, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Nós temos alguns visitantes nessa noite. Eu queria reconhecer aqueles que nos visitam. Se alguém pudesse me ajudar, qual o nome de vocês? Wellington. Iris. Marlene. Aleluia. Nós temos aqui 3 visitantes hoje, irmãos. Você vai sair do seu lugar e você vai abençoar o seu irmão. Dá para ele uma palavra de bênção na vida dele, amém? Aleluia, seja bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te faça prosperar, que Ele fale no seu coração. Aquela palavra que Deus guardou no seu coração, você vai falar para o seu irmão nessa noite, em nome de Jesus. Como nós cantamos a canção, amém? Você sai do seu lugar e fala com pelo menos 50 pessoas, amém? Amém, igreja? Aleluia. Coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo.
Cristo. Amém, igreja? Aleluia. Vamos ler mais um texto. Filipenses, capítulo 4. Eu queria chamar o irmão Francisco para nos ajudar com os dízimos e com as ofertas. Acho que está atrás aqui deixando. Amém? Eu queria que a igreja pudesse acompanhar comigo essa leitura. Vamos ler esse texto aqui, Filipenses capítulo 4. Olha só o que o Senhor diz para você nessa noite, para mim também. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Amém. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Amém? Vamos repetir o versículo número 6, a igreja todos juntos. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Amém. Eu não sei qual é a ansiedade que tem tocado o seu coração, tem afligido o seu coração, mas eu convido você nessa noite a apresentar diante do Senhor, com oração, com súplica e com gratidão. Muitas vezes nós não conseguimos ter graça na tribulação, nem quando nós estamos enfrentando algumas guerras, mas o Senhor nos ensina que nós temos de dar graças em toda e em qualquer situação. Então é nesse coração agradecido que eu convido você a entregar ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta aqui dentro do altar. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero contar um testemunho aqui antes da gente cantar a canção. Eu observo muitas coisas, né? Esses dias a gente teve ali passeio em família, e eu sempre que estamos juntos eu observo a minha sogra, Dona Zuleide. Aleluia! E uma coisa que enche muito meu coração, até a gente falou sobre isso lá em casa esses dias, é que não importa onde ela estiver, ela sempre está com o coração agradecido. E ela estava lá com a gente esse final de semana, ela sentou assim no sofá, olhou para o teto e fez: meu Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. Muito obrigado, Senhor, porque estou aqui. Muito obrigado, Senhor. Então ela tem um coração agradecido. E ela tem 84 anos. Vai fazer agora 85, né? Para a glória do Senhor. E ela já viveu 85 anos. Será que ela passou por tribulação? Sim ou não? Por dificuldade? Passou sim ou não? Sim. Mas ela permanece com o coração agradecido. Eu acho que quando chegar no céu, acho que Paulo vai querer conhecer a irmã Zuleide, viu? Porque Paulo disse: eu sei passar por qualquer coisa, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então que você possa nesse momento entregar ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta enquanto nós louvamos o nome do Senhor Jesus. Pelos benefícios feitos
Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero chamar aqui as nossas crianças. Hoje nós temos uma tia especial, que é a tia Catiane. E a Alexia também vai nos ajudar. Amém. Quero chamar as crianças aqui. A Alana Alice. São muitos nomes. Se você consegue falar por nome. A Alana Alice, vem cá, Sally, traz ela para a gente orar por ele. A Alex Azael. Débora Gabriele. Rafael, Gabriel Filho. E o Davi está dormindo no colo do papai. Glória a Deus. Tem mais alguma criança que eu vi que eu não sei o nome? Eu quero chamá-las aqui. Vem cá, a gente vai estar orando por vocês. Vem cá, crianças. Hoje também. Rafael, vem, Rafael. Cadê teu irmão, Gabriel? Meu Deus. Cadê? Chega, olha, irmãos, que maravilha. Por mais que alguns ainda pensem assim, olha, vai incomodar, levar a criança para a igreja, elas vão ficar aborrecidas, vão chorar, vão gritar, vão pegar a paciência dos pais. Ó, gente, tudo isso é no pacote, viu? Faz parte, está no pacote de quem tem criança. Mas nós queremos nos alegrar com essas crianças aqui nessa noite. Porque, olha, não há um lugar melhor para a sua criança estar do que na casa do Senhor. Amém? Amém. Porque ali ela vai aprender a palavra, ter comunhão com os coleguinhas. E louvar seja o nome do Senhor. Nós vamos orar com a tia Catiane hoje. Aleluia. Vamos orar, né? Agradecendo e principalmente colocando também cada uma das crianças para a direção do Senhor. Peço que vocês fechem seus olhos e estenda a sua mão em direção a cada uma dessas crianças. Meu Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade de estar na tua casa, Senhor. Também te agradeço, Senhor, porque o Senhor colocou no meu coração e Alex essa noite, essa mesma oportunidade de falar do teu evangelho para essas crianças, Senhor. Te entrego cada uma delas, Senhor, nas tuas mãos. Blinda elas, Senhor, de todo mal desse mundo, de todo perigo. Continua dando, Senhor, sabedoria que significa seus pais ao educar cada uma dessas crianças. E que elas cresçam, são homens e mulheres servas do Senhor. Peço e oramos, Senhor, agradecidos em nome do teu filho Jesus Cristo. Amém. 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 Podem ir, crianças. Deus abençoe as tias nessa noite, as crianças. Eu queria chamar um jovem forte para trazer aqui o corpo para o lugar. Mas se você conseguir pegar o corpo, você é jovem e forte. É pesado, valeu. Irmãos, nós temos alguns avisos para darmos. Próxima semana, só me lembre aí a data, nós estamos com a equipe em formação de facilitadores da UDF. Não sei quem deles estão aqui. Dona Paulinha, Camille, Karen. Nós vamos estar formando uma turma de facilitadores. Temos 8 participantes para a glória do Senhor. E na semana do dia 14, 15, 16 e 17, nós vamos estar tendo treinamento online. Vai ser treinamento diretamente com o pessoal lá de Pompeia. Vão ser dias abençoados. Nós estamos preparando essa turma porque nós queremos preparar a igreja para abençoar a comunidade, para abençoar os irmãos e todos aqueles que desejem participar dos cursos da UDF. Para quem já ouviu falar da UDF, a UDF é a Universidade da Família e ela dispõe de vários cursos para a família, desde a área financeira, conjugal, namoro, pais e filhos, herança familiar,
vários cursos que realmente contemplam toda a família em suas necessidades especiais. E aí o objetivo é fazer com que a sua família amadureça em Cristo. Então nós vamos estar tendo essa turma aí em preparação. Logo teremos testemunhos para a glória do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Agora no mês de abril nós estamos retomando as células. Glória a Deus. Então se você não faz parte de uma célula, procure no final Pastor Valdir, procure a mim. A gente vai estar enquadrando você nessas células. A célula jovem está aí, né, pulsando o coração para começar. Já fiquei sabendo que tem um pregador que já preparou a palavra dessa célula. E perguntou, vai ser quando a célula? Porque eu já tenho uma palavra preparada. Eita glória, esse povo é uma bênção de Jesus. Esse povo jovem é assim, jovem é outro pai. Glória a Deus. Nós temos... foi falado com o Zedequias semana passada, em casa de Zedequias, né? Tivemos uns avisos. Agora a gente trouxe, viu? Os panfletinhos. Mateus, vai ajudar nós fazendo entrega. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Como eu tive aqui semana passada falando um pouquinho do congresso, vai estar passando aí para vocês um informativo com as datas, o local, obviamente vai ser lá na Igreja Farol, que eu não falei sobre o congresso e eu falei o local, vai ser na Igreja Farol, se você não conhece vai passar a conhecer agora. E aqui atrás desse panfleto você vai conseguir ver a programação e todos os preletores palestrantes que vão estar lá. Então, como eu falei na semana passada, é um valor simbólico de R$ 65 a inscrição e é do dia 3 ao dia 6 de junho. Então temos bastante tempo para nos programar e fazer parte. Algumas dúvidas que podem surgir é obrigatório participar de todos os dias? Não. O valor ele é para todos os dias. E você pode participar o dia que der certo para você participar. Seria uma bênção se você puder participar todos os dias, né? Mas se você não puder participar todos os dias, participe daquilo que você puder, tá certo? Esse panfleto vai estar sendo entregue para vocês. Qualquer dúvida, ao final do culto eu estou à disposição também para tirar qualquer dúvida de vocês, tá bom? Amém. Obrigada, Zedequias. Olha, o nome do irmão não é Malaquias, é Ezequiel. Não é Ezequias, o nome do irmão é Zedequias. Amém, pastor Paulo? Aleluia. Vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Vou chamar o pastor Valdir para trazer uma mensagem nessa noite. Quero convidar você a fechar os seus olhos e levantar suas mãos, abençoando o nosso pastor. Maravilhoso Senhor, nós te damos glória nessa noite, pela vida do nosso pastor Valdir, homem que tem nos levantado nessa liderança da igreja, que o Senhor possa estar dando a ele a orientação vinda do Senhor, e que a palavra hoje pregada possa alcançar os nossos corações. Deus, que cada mente aqui já chegou, possa se tornar cativa à obediência de Cristo Jesus. E que nenhuma palavra, nenhuma semente se perca no caminho, mas que gere frutos espirituais no tempo que o Senhor assim determinar. Unge teu filho com ousadia, com discernimento, com sabedoria, dá renovo ao teu servo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem já foi abençoado hoje à noite, diga amém. Amém. Glória a Deus, eu já fui. Irmãos, hoje é uma noite muito bonita, estamos na semana que é chamada de Santa, né? Uma semana que celebra um dos grandes momentos da igreja, que é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Amém? E
no Natal do que na Semana Santa. Mas o marco para nós, Igreja do Senhor, na verdade, é muito mais a Semana Santa do que o Natal. Amém? Por quê? Porque o Natal simboliza naturalmente o nascimento de Jesus e é um marco para a humanidade, mas o que fez eu e você hoje estarmos salvos em Cristo Jesus não foi o nascimento de Jesus, mas foi Jesus cumprir a missão que o Pai tinha para ele, e que não foi uma missão fácil, foi uma missão muito difícil, né? Jesus, a palavra revela e é comprovado cientificamente a possibilidade de um homem suar sangue, por exemplo, tamanho seja o nível de estresse, de angústia que uma pessoa pode chegar a ter, e os vasos sanguíneos eles são dilatados ali, e o sangue se mistura com o suor, e através dos poros há a liberação suor com sangue. Então Jesus vivenciou essa realidade. Hoje eu estava me preparando, né, para o culto e assistindo alguns vídeos, assisti aquele filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, né, muito forte. Assisti vários documentários para me lembrar de como foi forte, porque às vezes a gente lê o texto ele por não ter imagens, né, não ter áudio, muitas vezes a nossa imaginação não acompanha o que aconteceu na realidade dos fatos. E como é forte você ver as cenas, você conhecer detalhes de como foi a crucificação, de como foi o sofrimento de Jesus ali na cruz por amor a mim e a você. A gente sabe que a morte de cruz particularmente, não era uma morte comum, não era algo que qualquer pessoa que cometesse pecado, que eles quisessem matar, eles pegavam e vamos lá botar na cruz. Não, eles botavam na cruz os bandidos mais perversos, aqueles que eles queriam realmente que sofressem ali na morte. E na Via Cruzes, né, quando você vê Jesus, desde ele quando é entregue ali por Pilatos, né, aos sacerdotes para que seja liberto Barrabás, um bandido, né, e não era comum aquela decisão, o povo decidir pelo pior, mas naquele momento o povo fez questão, o povo que estava completamente manipulado pelos religiosos da época, e levaram ali a gritar o nome de Barrabás, de uma forma compulsiva, desejando que Jesus fosse morto, mesmo sem ter crime algum. Fato esse que levou Pilatos a ser constrangido, porque Pilatos se constrange quando ele vê que Jesus não tinha pecado algum, e mesmo assim a multidão pede que ele seja crucificado. Mas a história mostra o sofrimento de Jesus. Eu estava vendo hoje um cientista francês que ele se inquietou. Ele é um médico, cientista, e ele se inquietou porque ele via nos quadros a imagem de Jesus com os pregos no meio da mão, e ele se incomodou com aquilo, porque ele disse: olha, não é verdade isso, porque qualquer pessoa que você pregar furando a sua mão e colocando numa cruz, o próprio corpo vai, com o passar do tempo, vai amolecer, vai sofrendo, vai ficando mais fraco, e vai se abrir, vai se rasgar, não tem como ele ficar lá na cruz. E ele foi na intenção de querer desmascarar, digamos assim, o sofrimento de Jesus, mostrar que aquilo ali era uma imagem mentirosa. E quando ele foi se debruçar diante dos estudos, dos quadros, de toda a literatura que havia, falando não só a Bíblia, mas falando sobre a história de Jesus,
e tudo que acontecia com quem era crucificado, ele percebeu que, na verdade, o que a literatura, o que os filmes mostram, né, o que até a palavra mostra, é algo muito sutil, assim, muito leve em relação ao sofrimento que Jesus teve. Então, ele começou a se assustar com aquilo ali e ver como o pessoal que matou Jesus, que idealizou a morte de Jesus, foi cruel com Jesus. Em todas as fases, eles escolheram as piores formas para agredir o corpo de Jesus. Jesus poderia ter morrido em vários momentos da Via Crucis, de tamanho do sofrimento que ele teve, ele foi colocado ali. A gente sabe que o chicote que era dado, as chicotadas que eram dadas nesses bandidos tão pesados que eles queriam maltratar, na sua ponta tinha pedaços de metal, ou prego, ou vidro, tinha alguma coisa, né? E cada chicote tinha no mínimo 6 pedacinhos assim, distribuídos, né? Para que quando eles jogassem ali nas costas do bandido, não só cortasse, mas penetrasse e puxasse. Então, era natural que o homem que estava sendo ali chicoteado daquela forma, ele ficasse com os ossos, né? A pele rompesse de tal forma que se visse as costelas, os ossos dele. Era algo muito, mas muito maldoso, algo muito pesado. Na própria crucificação, quando Jesus está lá crucificado, Jesus fala 7 frases ali, e o cientista ele fala que só aquele fato ali das 7 frases ditas por Jesus na cruz, depois de tanto sofrimento, já era um milagre impressionante, porque o estado físico de Jesus ali na cruz já não permitia uma respiração normal. Então ele estava a qualquer momento ali por morrer, simplesmente por não ter uma respiração natural. E a cada frase que Jesus ali ele falou, quando ele disse: Pai, perdoa quem não sabe fazem, quando ele falou para o bandido, né, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, aquilo ali, ele teve uma força sobrenatural ali, que ele teve que puxar oxigênio onde não tinha mais passagem, onde não estava mais conseguindo respirar ali, para que pudesse sair, pudesse passar por suas cordas vocais, produzir som e sair na frase. Então, uma coisa simples que eu estou fazendo aqui agora, falando para vocês, para Jesus ali na cruz, já foi algo extremamente forte e extremamente doloroso. Só que em meio a tudo isso, irmãos, a gente vê Jesus muito consciente do que estava fazendo. Quando a gente abre a palavra em Lucas capítulo 22, nós vimos Jesus se reunindo com os discípulos. Lucas 22, versículo 1. E Jesus, de uma forma muito tranquila, expõe para os discípulos aquilo que estava por vir. Diz assim o texto: estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam o meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como poderia lhes entregar Jesus. A proposta os alegrou e acordaram sobre lhe dar dinheiro. Ele concordou e procurava uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente.
Finalmente chegou o dia da festa dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão e preparem a refeição da Páscoa para nós comermos. Onde queres que a preparemos? Perguntaram. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, um homem com um pote de água encontrará vocês. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam-no ao dono da casa. O mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes, no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele mostrará a vocês uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Perceba, irmão, Jesus está encontrando um lugar agradável, um lugar seguro, para ele celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Amém? Só que Jesus sabia o que estava por vir. Mas Jesus sabia da missão que ele tinha e da convicção que ali ele estava cumprindo uma missão dada por Deus e necessária para a humanidade. A gente sabe que a Páscoa judaica que Jesus está aí celebrando não é a Páscoa que nós celebramos hoje. A Páscoa judaica celebra o quê? A saída do povo, a libertação do povo da escravidão do Egito. Então, esse é o motivo pelo qual eles celebram a Páscoa. E a gente celebra o quê na Páscoa? É a saída do povo do Egito? Não. É a vinda de Jesus, a morte aqui na terra e sua ressurreição. Amém? Amém. Jesus está morto ou está vivo? Vivo. Jesus está vivo. Jesus foi o único que venceu a morte. A morte não parou Jesus. E ele então, prosseguindo o texto, versículo 13, diz assim: eles saíram, encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito e prepararam a Páscoa, aquela ceia, aquele momento com ele. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Ele lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Ele sabia o que estava fazendo. Pois eu digo a vocês que não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo o cálice, ele deu graças e disse: peguem o cálice e o partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que eu não beberei outra vez do fruto da videira antes que venha o reino de Deus. Pegando ele o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu. Perceba, irmãos, ele está celebrando uma Páscoa judaica que tinha referência à libertação do Egito. E ele pega o pão e diz: olha, isso aqui não simboliza a saída do povo de Israel do Egito. Aqui simboliza o meu corpo que vai ser partido por cada um de vocês, dados em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Mas saibam que a mão daquele que há de me trair está comigo à mesa. Jesus sabia que alguém ia trair ele? Sabia. Jesus sabia que ia morrer e sabia que ia ser traído, até a forma. E disse: esse que vai me trair está aqui na mesa, comigo, com vocês. 2. O Filho do Homem irá, como foi determinado, mas ai daquele por quem é traído. Eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles faria aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Jesus lhes disse: os reis das nações as dominam, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Vocês, porém, não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o, e aquele que governa como o que? Serve. Perceba que a proposta do reino de Jesus é completamente diferente do que a proposta que o mundo tem para mim e para você. Aquele que governa
é aquele que serve. Para o Senhor, o maior é o menor. Amém? Amém. Glória a Deus. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, eu porém estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Eu designo a vocês um reino, como meu Pai designou a mim, para que possam comer e beber da minha mesa, do meu reino, e se assentar em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, olha só, ele está ali sentado na mesa, com os discípulos, e ele se direciona para um discípulo, o mais afoito. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês, como se faz com o trigo. Perceba, Satanás pediu a Jesus. Amém? Ele tem poder, ele tem autoridade para fazer algo que Jesus não permite? Jamais. Jamais. Contudo, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, Pedro estava junto dos discípulos, caminhando com ele, aproximadamente 3 anos, vendo milagres, vendo tudo acontecer, mas Pedro ainda não era convertido. Pedro, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Porque ele percebia que Pedro era uma pessoa forte. Sabia que no dia que Pedro se convertesse, ele tivesse convicção realmente do chamado que Deus tinha para a vida dele, ninguém segurava Pedro. E Pedro ia ser bênção na vida dos outros discípulos, dos seus irmãos. Amém? Pode passar. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Jesus respondeu: eu lhe digo, Pedro, que ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, você negará que me conhece. Por quê? Porque ele não tinha se convertido ainda. Era só emoção, era só adrenalina, era resposta sem pensar, sem convicção. Então Jesus lhe perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, sem saco de viagem e sem sandálias, faltou alguma coisa? Nada, responderam. Ele lhe disse: agora, porém, se você tem bolsa, leve-na, e como saco de viagem. Se não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Está escrito: ele foi contado entre os transgressores, e eu digo que isso precisa cumprir-se em mim. Se o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Amém? Amém. Segura aí, vamos lá para Isaías 53. Isaías 53, versículo 1. Veja o que estava escrito sobre ele. Quem creu na nossa mensagem, quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como broto tenro e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado para o matadouro, como a ovelha ficou muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem da sua geração
por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte, embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano algum na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Irmãos, esse texto foi escrito antes ou depois da morte de Jesus? Muito antes, pouco antes, foi bem próximo. Muito antes. Mas esse texto parece que foi feito depois do Evangelho, porque ele descreve tudo aquilo que aconteceu com Jesus. Mas o que aconteceu com Jesus, como ele mesmo disse, era algo que deveria ser cumprido, porque estava escrito e era a missão do Pai para ele. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. João capítulo 18, versículo 1. É basicamente a continuidade daquele texto que a gente leu em Lucas, só que outro relato de outro apóstolo. Veja o que ele disse: quando terminou de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunia ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, que levavam tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que aconteceria com ele, amém? Jesus sabia tudo o que aconteceria com ele. Os soldados romanos com Judas foram com armas, com tochas, com todo equipamento, numa perspectiva de travar uma luta com Jesus, com os discípulos, pegar ele à força, mostrando ali o poder, a força do soldado romano, de Roma. E Jesus vai ao encontro deles e pergunta: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam. Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Irmãos, os soldados romanos com Judas foram com armas, com tochas, um monte de soldados pronto para uma guerra, para pegar Jesus à força, com ira, com ódio de Jesus. Jesus se apresenta, vai ao encontro dele, se apresenta. Vocês estão procurando quem? Jesus. Ele diz, sou eu. Quando Jesus diz, sou eu, eles caem. Só de Jesus se revelar quem ele era. Jesus tem poder? Vocês percebem o poder de Jesus? O texto continua revelando coisas lindas sobre esse momento. Pode seguir. Versículo 8. Jesus respondeu, já disse a vocês que sou eu. Se é a mim que estão procurando, deixe estes homens ir embora, os discípulos. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, sacou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarda a espada
acaso não haverei de beber o cálice que o meu Pai me deu? Jesus está dizendo a Pedro que você está querendo atrapalhar a vontade de Deus na minha vida, o plano de Deus na minha vida. Pedro estava contigo, agora ali na ceia, conversando. Eu expliquei a vocês que isso aconteceu. Pedro, se eu quisesse, Pedro, que todos eles aqui morressem, caíssem por terra, bastava eu orar, pedir ao Pai que vinha um exército de anjos, Pedro. Não precisa da tua espada. Aí vai lá, pega a orelha de mal, bota de volta. Mal fica feliz da vida, altamente constrangido, uma orelha restaurada e teve que levar Jesus preso. Mas Jesus, ele continua falando no texto, ele diz: olha, eu estava lá, eu estava na sinagoga, eu estava nas praças, eu estava na rua, eu estava nas casas pregando. Vocês só vão me levar hoje porque é necessário que eu cumpra a vontade do Pai na minha vida. Só isso. E assim eles levam Jesus e Jesus cumpre a sua missão. É muito importante, irmãos, nós entendermos a história da paixão de Cristo, da morte e ressurreição de Jesus, para que nós percebamos que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. Jesus em nenhum momento ele foi pego de surpresa. Em nenhum momento Jesus foi coitadinho. Tudo o que aconteceu, aconteceu somente porque estava escrito e era necessário ser cumprido. Quando Jesus morre, os soldados romanos reúnem e dizem: olha, vamos para lá, fica de olho, porque esses caras inventaram uma história que haveria uma ressurreição. E eu não duvido, não. Pegaram o corpo dele, levaram e depois está inventando história por aí. Gente, criaram toda uma perspectiva mentirosa para enganar o povo até em relação à possibilidade que eles temiam que acontecesse a ressurreição de Jesus. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E aí muda a história da humanidade. Foi nesse momento que a palavra diz que o véu do templo que separava o homem da presença de Deus foi rasgado de alto a baixo. Foi a partir desse momento que todo aquele que entrega a vida a Jesus e o conhece, o reconhece como Senhor e Salvador, João capítulo 1, versículo 12, se torna filho de Deus pelo feito de Jesus. O preço pago foi muito alto, irmãos. Você precisa entender quem você é em Cristo. Em Cristo Jesus, você é um filho de Deus. João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o quê? Só 3 pessoas que são filhos de Deus. Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes de se tornarem filhos de Deus. Agora você vai ter que olhar para o seu irmão e dizer: você é um filho de Deus, cara. Você é uma filha de Deus. Você tem noção do que isso representa? Isso no reino espiritual, isso tem um valor, irmãos, imenso. Sabe que se Satanás, ele pudesse, ele já tinha tirado a sua vida, ele já tinha destruído você. Mas sabe por que ele não faz?
Porque Deus não permite. Ele olhou, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, Satanás pediu a mim, porque ele queria pegar você, Pedro, você me sempre peneirar, moer, quebrar contigo. Esse era o desejo dele, Pedro. Mas eu orei por vocês. Da mesma forma, é hoje o Espírito Santo de Deus intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. Por isso que o inimigo fica rodeando, bramando, como um leão, mordido, mas não consegue. Se você permanecer firme, se você permanecer crendo, se você permanecer buscando, se você se posicionar como filho de Deus, ele não pode ir contra você. A autoridade na sua vida, a autoridade de filho de Deus, e o mal simplesmente não pode tocar em você. Por isso que nós precisamos estar vigilantes. Orai e vigiai. É a única forma que ele pode atacar um cristão, é quando tem brecha. Quando o cristão não se posiciona como filho de Deus, quando não há um posicionamento correto, quando há pecado na vida do cristão, aí ele ataca, porque saiu da presença de Deus. Mas basta essa mesma pessoa se arrepender e voltar, que ele se afasta imediatamente, porque Deus ele não permite. Deus ele não permite. Deus ele não permite. Você tem algo na sua vida muito precioso, que é a identidade de Cristo em você. Eu, por mim só, eu não sou ninguém, mas eu, por Jesus, eu sou mais que vencedor. Nele eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Eu posso ter muito, eu posso ter pouco, mas eu posso. Em todas as coisas Ele me fortalece. Em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem coisas grandes para seu povo. Deus tem coisas grandes para mim e para você. Mas nós precisamos entender quem nós somos nele e nos comportar como filhos de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos realizar a nossa ceia agora. Chamar John para mim, pastor Vanildo, pastor da casa, a equipe do louvor. Coríntios capítulo 11. Versículo 23, fica em pé, irmãos. 1 Coríntios 11, 23. Coríntios capítulo 11, versículo 23. Boa noite, a paz do Senhor, povo de Deus. A palavra de Deus diz: porque eu recebi do Senhor, porque também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído,
pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que eu beber em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão, beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso, há entre vocês muitos fracos, doentes e vários já dormiram. Por isso, há entre vocês muitos fracos, já dormiram, doentes e vários já dormiram. Jesus, ele, estando com os discípulos, ele pega o pão, ele parte o pão, ele diz: esse pão que está partido é o meu corpo em favor de vocês. Jesus, ele, de uma forma muito consciente, ele enfrentou tudo por amor a mim e a você. E nós precisamos entender o preço, o propósito, o feito de Jesus ali na cruz, e não banalizarmos esse feito. O que seria banalizar esse feito, pastor Paulo? É simplesmente não agir de acordo com os ensinos que ele tem para nós. O texto diz: examine-se a si mesmo. O texto diz: não deixe de cear. O texto diz: examine-se. Peça que o Espírito Santo sonde seu coração. Se há algo a ser consertado diante do Senhor, peça perdão ao Senhor. Se há algo a ser consertado diante de alguém, na primeira oportunidade, se reconcilie com essa pessoa. Mas sei, quando o cristão ele não ceia, ele não cumpre a ordenança do Senhor, o que ele está dizendo para o Senhor, para si e para o reino espiritual? É que eu não vou me consertar. Eu prefiro não ceiar do que me submeter à orientação do Espírito e me consertar, seja com o Senhor ou seja com alguém. É isso que a pessoa faz quando ela, mesmo sendo orientada pelo Senhor, ela não deseja ceiar. Então nós vamos orar agora. Eu queria que você fechasse seus olhos, você colocasse sua vida diante do Senhor, pedisse que o Espírito Santo lhe visitasse nessa noite, mostrasse a você se há algo a ser revisto, confessado, algo a ser pedindo perdão ao Senhor, ou pedindo perdão a alguém na primeira oportunidade. Mas se coloque diante do Senhor e se coloque dando ao Espírito Santo a oportunidade de lhe mudar, lhe restaurar, começar em você, não no outro, em você. O Espírito Santo trabalha naquele que está disponível. Quem está disponível é que ele trabalha. Não espere que o outro esteja disponível, esteja você disponível e ore pelo outro. E você vai ver que Deus vai operar. Fale com o Senhor agora em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor,
pago o nosso preço na cruz do Calvário e nos ter resgatado do fogo do inferno, ao qual éramos todos condenados. Precisamos, Pai, viver esse momento, Pai, de nossa vida pura e plena, que o Senhor já fez a sua parte. Resta-nos fazer a nossa parte. Capacita-nos, Pai, espiritualmente. Que teu Espírito Santo nos esteja hoje amanhecido, nos purificando, limpando, retirando de nós tudo aquilo que não for teu. E que o teu agir seja maravilhoso sobre todos nós. É assim, Pai, que eu oro e te agradeço, Senhor, em tua certeza plena do teu amor condicional sobre nossas vidas, e que nós também, Pai, devemos cumprir o teu ímpeto sobre a gente. Em nome de Jesus, todos dizem amém. Nós consagramos, Pai, os elementos da ceia diante do Senhor, que dá uma representação, Senhor Deus, do que é o teu corpo, o teu sangue. Mas nós pedimos que, em nome de Jesus, ao realizarmos esse momento, que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, esteja aqui e conduza e nos abençoe poderosamente. É isso que eu te peço em nome de Jesus, Deus. Amém. Quando louvamos ao Senhor, você pode pegar o seu caso. Vamos celebrar a ceia. Se você é batizado, seja na nossa igreja, em outra igreja evangélica, você está convidado a participar conosco. Pecados
Ele revela tudo o que iria acontecer, o seu corpo partido por amor a eles, a mim, a você. E eles são orientados a comer o pão e fazer isso até o dia que Jesus volte. Da mesma forma, comamos o pão em nome de Jesus. Senhor maravilhoso, nós te louvamos pelo teu sacrifício, teu corpo entregue por nós naquela cruz. Obrigado, Senhor, porque o teu corpo se fez maldição em nosso lugar e hoje nós somos livres. Hoje nós temos acesso, Senhor, à tua palavra, acesso à tua presença, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado. Graças a nós te damos nessa noite por tamanho sacrifício de amor por nós. Hoje nós podemos reconhecer, conforme diz a tua palavra, sem o Senhor nada podemos fazer. Sem o Senhor nada podemos fazer. Nós te glorificamos, te exaltamos nesse lugar, porque tu és o Deus digno, não há outro como o Senhor, e ao Senhor nós servimos. Nessa noite nós celebramos mais uma vez a tua morte e ressurreição. Queremos adorar ao Senhor como igreja, como tua noiva, até que o Senhor venha, até que o Senhor volte. Nós ansiamos por tua volta, Jesus. Ansiamos por tua volta, Senhor. Amamos o teu sacrifício, amamos a tua palavra. Nós amamos a tua volta, Jesus. Glória a Deus. Jesus, o cálice, disse: esse cálice é o cálice da minha aliança. Agora vocês estão aliançados em mim. Através de mim, vocês são irmãos, vocês são uma família. Amém? Vocês são filhos do meu Pai. Glória a Deus. Queria dar a oportunidade de você tocar o cálice que está próximo a você e diga: você é meu irmão em Cristo Jesus, você é minha irmã em Cristo Jesus. Estou feliz de ter você aqui comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a família, vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Da mesma forma que Jesus, ele bebeu o cálice com seus discípulos, assim façamos até que ele venha. Em nome de Jesus.
queremos te agradecer, Senhor, pelo sangue que foi derramado na cruz, por nos dar a oportunidade, Senhor, de ser um contigo. Deus, nós não temos palavras que possam mensurar a gratidão que nós sentimos, Senhor, nesse momento, por tudo que o Senhor se submeteu, por nossa culpa, por causa nossa. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te engrandecemos, porque só tu és digno de toda a honra, de todo louvor e de toda adoração. Seja sempre exaltado e engrandecido em nosso meio, em nossas vidas e através das nossas vidas. Que o Senhor não nos deixe esquecer nenhum segundo de nossas vidas, quem o Senhor é em nossas vidas e quem nós somos, por termos o Senhor em nossas vidas, porque nós somos filhos de Deus. E em ti, Senhor, por ti nós podemos todas as coisas. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Permaneça com toda a igreja agora e para sempre. A igreja diz: amém. Deus abençoe você em nome de Jesus. Tenha uma excelente semana para
aniversariantes. Os dois foi ontem, não? Os dois aniversário ontem. Mateus e Azael. Chama o Júlio. Vamos pra cá, os dois. Ele vai cantar aquela música que a gente ensaiou. Ou se não ensaiou, era para ter ensaiado, alguém esqueceu. Sem caminhar. Nós abençoamos a vida de Mateus, a vida de Azael. Muito obrigado, Senhor, por mais um ano de vida que o Senhor concede a eles. E pedimos que em nome de Jesus o Senhor dê muitos e muitos anos de vida, com qualidade de vida, com saúde, com prosperidade. Pai, que em nome de Jesus teus sonhos sejam realizados na vida deles, todo embaraço, todo empecilho, caia por terra em nome de Jesus. E que ambos, Senhor Deus, se realizem fazendo a tua obra onde estiverem, Senhor. Nós abençoamos teus filhos e te agradecemos por ele, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora